Você acha que existe brecha espiritual na internet? Acho que existe brecha espiritual, por quê? Quando o diabo ele assume o comando cerebral nosso, ele domina sobre todas as áreas. Ele vai dominar sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a casa, sobre as finanças, sobre o sentimento. Porque o cérebro, ele é um estado de modelação. Então, se eu modelo o meu cérebro dizendo a minha relação com Deus é só a base de dor, eu só vou conseguir orar quando eu tenho dor. Eu não vou conseguir ter relação com Deus fora da dor. Então, se o diabo ele tem o poder de manipulação, ele manipula em nós o estado de vivência através da internet. E ali eu vou ficar preso. Só vou viver isso porque fulano tá fazendo isso, porque Beltrano tá vivendo aquilo. As mulheres hoje são empoderadas. O que nós temos que chamar de empoderamento? Para mim, pastora Daniele Barreto, o que é empoderamento? É você ter um homem que te cuida, é você ter uma casa provida, é você ter felicidade dentro do seu lar, é você ter um lar, não é você ter uma casa. Casa muitos podem ter, lar é muito diferente. É você ter filhos saudáveis, é você poder sentar com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa e conversar as suas crises. Isso pra mim é empoderamento. Então assim, mas é um prazer nós podermos cuidar da nossa vida, da nossa casa. Isso é empoderamento. Você poder tomar um banho, se cuidar, se tratar. Isso é empoderamento. Empoderamento não é disputa com o feminino do masculino. Porque com esse estado das mulheres estarem disputando, os homens estão querendo desqualificar. Então fica isso. As mulheres se defendendo, os homens desqualificando e todo mundo fora da posição. E não é isso que o diabo quer ministrar na internet? De que mulher não precisa de homem, homem usa a mulher só pra área sexual, e aí os valores acabaram. Então, assim, e a mulher de Provérbios era assim, né? Ela acordava cedo, ela dava ordem às suas servas, ela se vestia de linho, ela construía uma vinha, ela plantava uma vinha, ela tinha terrenos, ela se qualificava dentro do processo o tempo todo. Ela cuidava da sua vida, ela fazia pão. Então, assim, ela trazia produto de longe para vender, dos mercadores. Então, assim, ela se qualificava dentro do processo. Ela permitia ter uma mente renovável, como o Paulo diz. Ela dizia, opa, peraí, esse é o empoderamento. Mas a base daquilo que o marido dela tinha acima dela. Porque o marido, G, ele é o responsável emocional por aquela família. Aquela mulher, para ela poder prosperar, ela tem que ter um homem que é o revelador da proteção emocional. Agora, se também essa casa tá quebrada, aí essa mulher vai estar afetivamente com muitas questões e ela não vai conseguir cumprir os papéis dela. Sim. Ela vai ficar chorona, ela vai ficar sempre triste, sempre pra baixo. Mas quando ela consegue entender o processo e o marido entende o processo, ela não vai ser invalidada pelos processos da internet. Que é essa imposição hoje de que a mulher tem que ser empoderada. São padrões de beleza. O que são padrões de beleza? É o que você se sente bem. Não tem esse trem de você ser magro, gordo, branco. Não, é o que você se sente bem. Se você se sente bem com cabelo louro, amém. Se você se sente bem com black, tá tudo bem também. É o que é padrão de beleza, é isso. Então, assim, os padrões são criados pela sociedade. E os padrões, pela influência da internet, ele cria em nós hábitos mentais que nos adoecem. É isso aí. Você tá falando agora sobre a mulher também anular o homem, né? E você sabe que tem coisas que eu aprendi fazendo oração contrária, né? Eu já te falei isso aqui alguma vez aqui? Eu orava pra Deus mudar o Fábio, pra Deus tratar ele, pra pesar a mão sobre ele. Você não. Eu não, porque... Falei, Deus, se for eu o erro, fala comigo. Mas se for o Fábio, pesa a mão sobre ele, porque ele é muito injusto. E daí você vê, eu fui mudando, eu fui pegando prazer nessas coisas que eu detestava no Fábio. Eu falei, puxa... E hoje em dia, lá fui eu alavancando ele. Eu falei, eu vou fazer pra Deus ver que eu faço minha parte. E no fim eu fui tendo prazer. E hoje em dia eu vendo que... E isso não foi me anulando. Hoje em dia eu recebo bênçãos. A bênção do Fábio para algum amor. O que você acha disso? Ele vai mesmo, amor. Vai, faz isso mesmo. Tal. É isso. O que você acha? E eu vejo que eu sou próspera, eu colho. Em tudo. Às vezes tem coisas que eu nem sou merecedora. Eu vou colocar lá nas vendas, tá? Tinha venda que nem tinha que acontecer. Assim... E às vezes caía na minha mão, assim, e eu entendia, Deus vinha no meu coração. Por conta do propósito da obediência, né? Da autoridade. E Deus trazia no meu coração, Deus me tratou assim, você acredita? Eu fazia de birra, eu falei, eu vou fazer bem pra Deus ver que eu faço. Sabe aquele negócio Acabou. assim? Pra Deus ver que eu tô fazendo. Daí eu ia fazer algo ali, Deus, ele escancarava as portas e vinha no meu coração. Você tá fazendo isso, você tá recebendo isso por obediência, tá? Que legal. Então E pro homem também, né? Porque a Bíblia diz que quando o homem não escuta a oração da esposa, as suas orações são interrompidas. Então é todo um processo de Deus. De união. Deus quer que andemos em união, em estado de união, um respeitando o outro, um não infligindo o padrão do outro, criado por Deus, e aí você não infligir isso e você prospera em todas as áreas. Agora, quando nós temos o campo aberto,
pela negligência, pela falta de posição. Estamos falando sobre posição homem e mulher, não estamos? Então, assim, se eu ando fora da minha posição, tem brecha aberta. Se eu descumpro princípios bíblicos, eu tenho brecha aberta. Então, qualquer coisa que vem com o sistema de manipulação entra. Mesmo sem perceber, né? Mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Mesmo sem entender, a gente acaba sendo manipulado. Então, a gente tem que lidar com pessoas, com a internet, com situações, sabendo que a nossa mente, ela precisa ser renovável a cada momento, através da relação com o Espírito Santo de Deus. Eu já até falei sobre isso, sobre o vício da amargura. E eu falava sobre Ana. Ana, ela passa um longo período disputando com Penina, que foi representada pelo diabo para tirar Ana do propósito. Deus olhava e falava, Ana, seja madura, eu quero te engravidar de Samuel. Mas Ana ficava batendo boca com Penina, pela falta de inteligência espiritual. Existe a inteligência emocional e existe a inteligência espiritual. Eu vejo muitas pessoas que fazem coach, fazem curso, mas se não tiver inteligência espiritual, que é o conhecimento dos princípios bíblicos, de nada adiantou. Tem um monte de professor de matemática que não tá rico, mas sabe fazer conta. Concorda? Então, assim, nós precisamos ter a inteligência espiritual. E Ana não tinha inteligência espiritual. Tanto é que quando ela bota o pé no templo, ali ela ressignifica, porque o profeta vira para ela e diz assim, Ana, uma hora dessa você embriagada, ela falou, não, meu senhor, eu tô amargurada. Ela reconhece que ela tinha uma brecha. Mas, pastora, a amargura não é culpa minha. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui traído. Eu entendo que pode não ter sido provocado por você, mas é um campo que está aberto em você, que você aderiu à formatação da amargura. E tem uma coisa muito séria. Se eu passo a me relacionar com a amargura, eu deixo de me relacionar com Deus. Meu Deus. Eu fico me relacionando com a dor. Não tem aquelas pessoas que oram anos sempre sobre o significado da dor, mas elas não conseguem fazer a entrega da dor. É uma idolatria também, né? É uma idolatria. É uma idolatria. É Olha, um dos campos. eu tô assim, agora é tudo idolatria. Mas Idolatra é dor. É uma idolatria e... Obrigada, gente. Um beijo. Aquela pessoa, ela não consegue entregar aquela amargura. E aí, o que acontece com ela? Ela fica negociando o seu estado emocional, impedindo de ser produtiva, tanto é que Ana era estéril. Quando ela entrega a amargura no templo, no altar, que ela faz um voto. Ali ela está dizendo, Deus, eu entrego o que tenho para viver o que o Senhor tem. Ali ela engravida de Samuel. Então tem muita gente que não está vivendo o propósito de Deus porque está grávido da amargura. E dentro do campo da amargura, é aquilo que eu venho falando. Você carrega a idolatria, os maus tratos. A amargura é só uma das pequenas raízes dentro do campo da idolatria. Então aquela pessoa fica ali, remoendo. Eu tenho uma amargura, eu tenho uma decepção, eu tenho uma ferida. E qual é o remédio para a alma, para a amargura? Primeiro, confesse, Ana. Vai até o altar e diz, Deus, eu entrego a amargura. Eu ainda posso ter reflexo da amargura, mas eu estou pondo no altar para viver o milagre, para viver o propósito. Faça o que quiser de mim. Ah, aí se prepara. Pastor, e a amargura, como ela começa? A amargura começa numa brecha. Pode ser um trauma geracional. Porque uma coisa que eu tenho estudado muito e tenho vivido através de pessoas, através de método que eu faço com as pessoas, de mentoria, a amargura ela pode ser herdada, você sabia? Olha. Você sabia que ela pode ser herdada pela tua quarta geração, quarta, terceira, segunda, até a tua primeira? Você sabe que a tua mãe pode ter tido carregado um reflexo de amargura e aquilo vem posicionado na alma? Porque a alma, ela é modelada por processo. Se você vive processo de cura, ela vai modelar com cura. Tanto é que quando estamos buscando o Espírito Santo, nós temos paz na alma. Mas e se nós carregamos... A amargura, ela pode entrar através de uma relação sexual, de um ato sexual, de uma relação que não foi à frente. Ela pode entrar através de um altar que você levantou, de um acesso a um ambiente, a uma pessoa, a uma conexão com alguém. Pode ser uma raiz geracional. A alma traz reflexos de antepassados. Então, muitos de nós estamos carregando reflexos de antepassados. Pode ser até a amargura. Meu Deus. Ah, pastora, mas como é que eu vou saber? Você vai confessar os seus pecados, os pecados dos seus pais, e vai dizer a partir de hoje, se tem algum reflexo na minha alma de amargura, dor, tristeza, ferida, decepção, eu anulo. Eu abro mão. Eu renuncio. Você tá entendendo? Então tem muita gente que ela domesticou o estado da amargura. Ela sente em tudo que é mesa, ela diz, eu sou amargurado, tenho tristeza, mas ela não tem coragem de ir até Deus e dizer, Deus, eu faço o voto de Ana. Eu te entrego
amargura de espírito. A tua serva é uma amargurada de espírito, ela diz, no templo. E ela diz assim, eu não quero mais. Ela reconhece que tem algo errado no corpo dela, que tem uma frequência ali que não é de Deus. Porque às vezes aquela casa, aquela criança veio desde sempre sendo oprimida. Então, para ela é um estado natural a opressão. Para ela, a idolatria é um estado natural. Para ela, a desapropriação emocional, o seguir em frente é algo simples e natural. Mas a dor que não passa significa que há algo em nós que precisa ser tratado. Precisa. A gente falou agora há pouco sobre a opressão, né? E daí você vive em função, né? Vive em função e você vai se tornar um adulto viciado em mendigar. Toda relação que você tiver, você vai já entrar mendigando. Sim. Então você nunca vai ser bem visto nas relações. Porque você está sempre mendigando. Sempre com a carência emocional, implorando as pessoas para estarem do teu lado. A gente fala muito isso. E eu até... Isso vai impedir o quê? A tua prosperidade com pessoas. Você já lidou com uma pessoa amargurada? Eu ensaio pra cumprimentar ela. Eu falei, como que eu posso perguntar se... Eu não quero falar oi, tudo bem. Eu falo, se eu falar oi e perguntar se tá tudo bem, eu vou me lascar. Não, tudo bem, que ela vai começar. Eu vou me lascar. Como que eu cumprimento? Tô com essa dor, tô com esse problema. Como que eu faço pra cumprimentar uma pessoa amargurada? Como não que faz? Oi, só oi. Tchau. Faz. Não dá pra perguntar se tá tudo bem, pastora. Não dá, não. Se perguntar... Então, assim, a amargura é uma raiz escondida. Meu Deus. Porque aquilo é um estado natural pra pessoa. Se tu for fazer um histórico, a mãe é assim, a avó é assim, as tias são assim. Todo mundo se reúne, fala mal, briga, um fala mal do outro. E é aquela família, todo mundo briga, todo mundo cai na confusão na festa, mas depois tá todo mundo junto. Não é assim que eles falam? Mas assim, nós temos que avaliar e olhar e identificar o que estamos sentindo. Porque senão isso trava o nosso destino, não nos deixa pro próximo nível. Meu Deus. E você falou, pastora, que isso aí é uma das coisas que está travando a vida das pessoas. O que mais está travando que as pessoas não avançam? Emocional. Ela pode ter dentro do campo da dependência emocional, tem raízes de amargura, de vários pontos de raízes de amargura. Dependência aos maus tratos. Você já conheceu um adicto? Um ex-adicto que usou cocaína? Uhum. Você sabe que aquele cara luta o resto da vida para não usar novamente a cocaína. Eu digo para você que um dependente emocional é um adicto. Uhum. Quando ele sai da dependência emocional, ali o diabo encontrou aquela casa varrida, ele vai voltar pior. Porque aquele corpo já experimentou a dependência. Ele já sabe o que é dependência emocional. Sim. Então ele é um adicto. Jesus vai libertar ele, mas ali existe uma brecha que se ele der legalidade, o diabo entra para atuar de novo. Então tem famílias que todo mundo é dependência a ser maltratado. Ninguém é feliz em nada. É todo mundo triste, é todo mundo abatido, é todo mundo quebrado. Todo mundo é dependente de apanhar. Ah, todo mundo apanha, todo mundo briga, todo mundo... Já reparou que tem famílias assim? Sim. Isso é um estado familiar de dependência emocional. Isso são cativeiros almáticos. Se você for enxergar, isso aí já vem de gerações. Meu Deus. Então isso é muito grave. Então existe prisão emocional, pastora? Existe. Eu tenho tratado muito ultimamente sobre identidade, por conta de uma experiência que eu vivi pessoal na minha vida, e eu tenho falado sobre identidade roubada. Todas as pessoas que tiveram a sua identidade roubada por maus tratos, abandono afetivo, dependência emocional, elas têm que ressignificar a sua identidade. Porque se não houver o processo de ressignificação de identidade, aquela pessoa sempre vai ficar perdendo. Ela vai perder no emocional, ela vai perder no financeiro, ela não vai conseguir se manter numa porta de emprego, ela não vai conseguir acessar um relacionamento saudável. Por quê? Porque a identidade dela foi roubada. Ela carrega estímulos de dependência maus tratos, dependência emocional, raízes de amargura, de abandono afetivo, vazio constante na alma e medo. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Existe a raiz emocional, e essa raiz emocional pode causar uma prisão. Como é que eu posso falar a pergunta? É que tem muito nome difícil pra isso agora. Até anotei aqui. É prisão. A raiz emocional, ela pode causar a prisão espiritual, é isso? Total. É um abismo vai puxando o outro. Explica pra mim. Porque o que acontece? Eu costumo chamar isso de uma frequência. Eu vou tentar te explicar de uma maneira positiva. Vamos supor que você tem vício em limpeza. Tá? Você mantém tudo muito limpo, tudo muito organizado. Aí você entra num ambiente que até o copo é engordurado. Você vai se sentir bem naquele lugar? Não. Você vai dar o seu melhor naquele lugar? Não. Então o quê? Aquela frequência vem contra o teu estado natural. É a mesma coisa, nós somos cristãos. Como é que a gente vai poder ir numa festa de centro? Você não vai. Você não dá conta de ir num lugar desse. Você vai passar mal, você se sentir mal. Não passar mal manifestado, mas você vai assim, nossa, isso aqui não é pra mim. Então essa frequência, ela impede você de viver
a relação afetiva com Deus. E aí não é um altar de idolatria? Sim, porque em primeiro lugar eu tenho que ter relação afetiva com Deus. Se eu não tenho relação afetiva com Deus, eu tenho relação afetiva com alguma coisa. Ou é com a dor, com a amargura, com os tratos, com a dependência emocional, com o descaso, com a negligência. Porque também tem as pessoas que andam no estado lúdico. Você pergunta pra ela se tem problema? Não. Sem pecado? Não. Não, nunca ela tem nada. Ela vive numa bolha do lúdico. Ela pula processos pra não lidar com os processos. E não ressignificar a proposta de Deus. Então ela vive no lúdico. Mundo de Oz. Meu Deus. Você vai ali orientar ela, ela vai... Ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque a mente dela é dominada por um estado de medo. Se for fazer um estudo, essa pessoa, ela sofreu um trauma na infância. Ela tem um abalo. Alguma coisa ali dominou o destino profético dela. Ela teve a sua identidade roubada. E se ela não ressignificar, ela nunca vai viver a proposta dela. Vai sempre estar quebrada. Então tem muita gente quebrada porque teve a identidade roubada e não consegue entender o que é isso. Pastora, tem alguém perguntaram aqui pra mim. A depressão, ela é espiritual? A depressão é. A depressão é... eu vou te explicar isso aí. Eu voltando porque eu comecei a falar de Eclesiastes 3, há um tempo oportuno para todas as coisas. Sim. Se eu antecipo o meu tempo preocupada com o futuro, eu estou gerando ansiedade no meu corpo que não está preparado para isso. Sim. Mas se eu me corrompo no passado, fico preso. É como um relógio que quebrou. Você quebrou um relógio, ele está ali parado. Sim. Você parou no tempo. E quantas pessoas estão tendo o seu tempo subtraído por um relacionamento que ficou lá atrás? Por um emprego que perdeu. Eu perdi o emprego, quero prejudicar quem me tirou do emprego. Essa pessoa não é uma pessoa desestruturada? Nós fomos feitos para caminhar dentro do tempo de Deus, que é o tempo oportuno. Então a depressão, ela tá no acesso daquilo que passou, daquilo que eu me frustrei. Sim. Eu não fui bem sucedido, eu não evoluí, eu não cresci, eu não fui isso, eu queria ser aquilo. E a depressão, um dos portais que ela entra, é quando eu começo a querer me comparar com os outros. Porque eu fui ver um amigo de infância, virou médico, e eu? Não sou nada. Porque eu fui ver uma amiga, não sei de que, ela é isso, e eu? Não tem muita coisa desse tipo? É verdade. E aí as pessoas permitem que Satanás entre no seu estado emocional. Há um domínio, há um saqueamento. Eu gosto de dizer tronamento emocional dentro do coração. Agora eu vou sair um pouquinho do assunto e volto já, tá? Eles falaram aqui, ontem a pastora ficou desconfortável na hora da oração. Não é que ela estava desconfortável, gente, a pastora é ser humano. Pra estar aqui, ela deixa... Minha família, né? Minha casa, duas meus filhos. casas. E ela estava com situações em casa pra resolver, gente. Isso. Fala pra eles. Olha, tá ali, ó. Ontem a pastora ficou muito desconfortável na hora da oração final. O que foi, pastora? Não, gente, ontem eu cheguei aqui um pouco preocupada, tava com alguns problemas pessoais, mas graças a Deus tá tudo caminhando. Fiquem tranquilos que estamos bem. É que só tinha doido ontem no programa. Eu falei com o Fábio, ontem tinha doido e o Fábio fazendo peso. Pastora, mas deixa eu falar pra você. Tem algumas doenças também que causam a depressão, né? Sim. Acho que o hipotiroidismo. O Fábio falou que eu tô ficando muito de lado na mesa. Deixa eu ver. Tá brigando comigo. Agora me corrija. Gente, eu não tenho postura nenhuma. Eu tenho vontade de sentar lá do outro lado ali, ó. Assim, lá do lado da pessoa e me encostar nela. Hipotireoidismo. A diabetes também. Mas não todas são de cunhos emocionais. Sim. E se você carrega uma frequência emocional de uma família que todo mundo é depressivo, você não é do estado da depressão? Ou se você não avalia e fica preso no passado. Vamos lá. Você foi mandado embora de um trabalho. Aí você, em vez de estudar, melhorar, ressignificar os seus erros, você fica prejudicando aquilo que passou na sua vida. Isso é o quê? Preso. Você não tem uma qualificação para evoluir, para crescer. Você tá preso lá falando dos outros. Eu tive um namorado, ele me traiu, já tem 10 anos, você tá preso naquilo. Aí fica olhando a rede social do cara, porque o cara já tá... Viva a sua vida, siga em frente. Claro que eu seguir em frente se ressignificando. E como que eu ressignifico? Com Deus. Orando, Deus, olha, eu tinha essa dor. Me cura, me liberta. Eu não quero carregar nenhum mal no meu coração. Quebra em mim as raízes que estão me adoecendo. Ela entendendo que ela precisa de cuidados. Com Deus. E como que eu faço para discernir? Por exemplo, tem gente que vem com hipotiroidismo eu vi muitas coisas também que causam doenças emocionais, né? Aliás, liga uma coisa na outra, né? Eu fico lendo. Agora com essas modas de peptídeos, essas coisas assim, você fica... Aprendendo um pouco mais. Aprendendo um pouco, só que também a gente tem que aprender a ter discernimento pra ver o que é espiritual e o que não é. Que a gente acaba... Essas coisas acabam se misturando, né? Como que eu faço pra ter? Na minha concepção, vou botar aí 98% daquilo que tem reflexo no nosso corpo é espiritual.
Olha por só. raízes não tratadas. Coisas que nós passamos, traumas, coisas que vêm de gerações. E como que eu me desconecto de tudo isso? O nosso corpo é templo. Saiba tratar o templo. Com boa alimentação, com cuidado espiritual, com jejum, com entrega a Deus. Nós estamos falando até isso sobre ontem aqui. Nós estamos perdendo a entrega a Deus. Estamos tirando Deus de primeiro lugar, colocando a internet, colocando amargura, colocando raízes, colocando feridas, colocando trauma, inveja, orgulho, vingança. E estamos deixando de colocar Deus no centro. Então, se eu antecipo o tempo de Deus, eu tô saindo fora. Se você pegar uma criança, ela não pode nascer com 2 meses. Mas também não pode nascer com 30 semanas. Com 30 meses. Não. Tudo tem um tempo. Sim. Então eu tenho que começar a me qualificar no tempo de Deus. Deus, o que o Senhor tem pra mim? Qual o propósito que o Senhor tem pra mim? O que o Senhor quer que eu viva? Peça a Deus pra tirar as escamas dos seus olhos. Deus, vamos supor, você tá vivendo um processo de dor. O que o Senhor quer comigo nessa dor? Onde o Senhor quer me mudar? Qual é a modelagem emocional que eu preciso viver? É sobre ter relação em primeiro lugar com Deus. Fizeram uma pergunta que eu fiquei curiosa. A Ronise fez. Gente, pode fazer pergunta que eu vou abrir, tá? Se não tiver briga, eu consigo acompanhar o chat. Continue assim. Muito bom. Sextou. Eu tô dando uma olhada aqui. Muito bom. Sou cristã. Posso ir no casamento na maçonaria? Eu nem sabia que maçonaria era aberta assim. Uai. Então, eu acho que... Não, eu não deveria... A minha opinião, tá? Eu não iria. Eu não iria porque... A gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Então, minha irmã, se você pode não ir, não vá. Tá? Evita. Tá? Não há necessidade de você colocar os seus pés. Porque a palavra de Deus, ela diz algo assim, olha. Josué, aonde você botar os teus pés, eu te darei por herança. Existem heranças produtivas e existem heranças negativas. Isso que eu ia falar. Você traz alguma coisa... Eu indo lá, né? Mas Jesus não indo fala lá assim. sabendo. Jesus não fala assim. Se você for na casa de alguém, quiser promover uma bênção, se a pessoa não quiser, o que Jesus faz? Sacode a poeira do pé e vai. Nem a poeira de determinados lugares a gente pode carregar. Meu Deus. De tão grave que é. Então, assim, tem lugares que não é pra gente ir mesmo, não. Tem aquele ambiente, aquele reflexo de inveja, aquele reflexo diabólico. Tem lugar que não é pra gente colocar o pé mesmo, não. Porque aquilo ali acaba abrindo uma brecha no mundo espiritual. Pastor, agora, falando em abrir brechas, né? Vamos voltar um pouquinho pra internet. Você entende hoje que a internet, ela tá destruindo os vínculos com as pessoas? Tá. Porque, por exemplo, hoje são raras as famílias que sentam pra comer junto, pra conversar. É todo mundo no celular, todo mundo tá vinculado à rede social. Aquilo que vê, aquilo que mostra. Não é nem que eu queira estar um tempo com a Giane almoçando, mas eu quero mostrar pros outros que eu tô almoçando aqui. Eu não consegui aproveitar, em primeiro lugar, o almoço. O tempo de qualidade, de conversa, de aprendizado. Primeiro eu tenho que ficar mostrando. Não que eu seja contra, eu tô o tempo todo na rede social. Mas eu também tenho que aprender a viver o processo. Estou aqui vivendo o processo. Estamos aqui expondo o processo, mas também estamos vivendo. Porque toda vez que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Então, assim, exponha, mas não esteja vinculado a isso. Como se isso fosse a direção da tua vida. Porque isso também é um altar de idolatria. Eu tava pensando, ela perguntou, eu vi essa pergunta aqui, lembrei no sábado. Sábado a gente foi numa marcha. E tem Marcha pra Jesus, como o Fábio tem podcast, acaba sendo reconhecido. E eu também automaticamente fui ali. E também veio uma moça e me abraçou. Oi, sou eu, a Larissa. E daí eu chego numa hora que você me pega de surpresa, que eu me sinto faltando, sabe? Larissa, quem que é? Quem? Daí depois que eu fui ver que a menina, ela acompanha o stories, reage no stories e tal. E eu falo assim, gente, as pessoas estão se sentindo tão íntimas. E nada contra, né? Que eu gosto de receber carinho, assim. Mas as pessoas estão tão carentes de pessoas ao redor que a gente tá substituindo as amizades. Por exemplo, a gente tá descartando a amizade e tá ficando amiga da Virgínia, que tá com dinheiro em cima da gente. Da UIPIN, que a gente tá substituindo, né? A gente tá substituindo Muita verdade. O nosso contato hoje, do dia a dia ali, os nossos relacionamentos pra estar sendo amiga de gente que não tá nem sabendo quem a gente é na internet, né? Você entende hoje que a internet está deixando as pessoas descartáveis? Tá, é o que você falou. As pessoas se tornaram tão superficiais que o mínimo de sorriso na internet as pessoas confundem com convivência. Então nós estamos perdendo a convivência para estarmos focados em isso também acontece muito comigo, às vezes as pessoas me reconhecem. Você se sente faltando? Eu tomo um susto às vezes, porque eu falo... a pessoa me ama, né? Mas eu ainda não a conheço. E é claro que eu vou retribuir aquele amor. Todo mundo que me encontra na rua, eu abraço, eu beijo. Sai um estado. Mas a gente ainda demora um tempo pra cabeça adaptar, né? Você, caramba, eu conheço essa pessoa. É assim. Mas a rede aberta hoje faz com que as pessoas estejam muito íntimas umas das outras. E às vezes a pessoa não se conhece. Então, realmente, ela troca o vínculo de alguém que tá do lado
pra estar se conectando com uma Virgínia da vida aí, vivendo a vida da Virgínia, né? Uhum. E ainda bem que a gente tem boas influências também, né? Eu comigo, vocês só vão ver comida na minha internet. Na internet, eu gosto muito de postar comida, e fico ali conversando, né? Dando uma receitinha de ovo todo dia de manhã. Mas ainda bem que tem boas pessoas também na internet pra influenciar, né? Que eu falo assim, tem gente que, meu Deus do céu, que tá se apegando em restos de internet e deixando de viver, né? Então, é o vício da mendigância que está entrando através das redes sociais e que está fazendo do nosso cérebro um estado de comando. De que a gente vive sempre em estado vegetativo de mendigância. Isso é altamente diabólico. Tá, e essa pessoa que tem a mente fragilizada pra se sentir tão apegada, assim, vamos lá pro outro lado, né? Por que eles são assim tão... Eu não sei falar carentes, não é isso que eu quero dizer. Porque no meu caso ali é carinho que a gente recebe. Mas a gente que é carente demais, ela se apega muito com gente de internet, com o que eles indicam, com o que eles fazem. Deixa de ouvir uma receita do chá da mãe e da avó pra ouvir qualquer conselho superficial que vem por aí. Isso aí vem de feridas? O que causa essa brecha, essa abertura na mente de seguidores? Eu vou falar dos seguidores. Tá, olha bem. Na época de Noé, na época de Adão, de quando Adão sai do paraíso expulso, foi caminhando uma geração que não andava com Deus até Enoque. Da geração de Enoque, há uma limpeza e dali vem Noé. Então essa geração inteira não tinha relação com Deus. E era aquela geração que precisava ser dissolvida por Deus e foi dissolvida como substância na água. Então nós estamos entrando num ponto em que nós estamos sendo dissolvidos emocionalmente pela falta de estrutura emocional com Deus. Porque quem nos estrutura emocionalmente é o Espírito Santo de Deus. Se não temos o Espírito Santo, somos vazios. Meu Deus. Somos rasos e ecoantes. A pessoa escuta lá do outro lado, ela ecoa. Porque aí ela é carente, ela é debilitada, ela é emocionalmente frustrada. E qualquer sinal de carinho, pra ela é relação. Poxa vida, pastor, alguém perguntou... Ah, tá, achei aqui a Marisa, um beijo pra Marisa. Eu achei legal essa pergunta dela. Eu tô fazendo algumas aqui que são coisas que eu quero aprender também, eu tô perguntando junto, né? Eu tô fazendo uma faculdade aqui, gente. Olha, eu tô ficando uma pessoa cara, que eu tô cheia de conteúdo aqui nesse lugar. Eu tô aprendendo cada uma. Esses dias veio uma pessoa aqui... Não é a área dela de libertação, né? Daí ela começou a falar na linguagem dela, que não é a área dela, mas ela foi contar essa semana e eu falei, isso aí é raiz de amargura. Isso é pacto de sangue. Eu tava me sentindo... Você viu? Foi no feriado. Não era a área dela, assim, de falar. Daí eu comecei a lembrar. Fui falando, eu falei, gente, eu tô fazendo um estágio caro aqui, viu? Tô aprendendo demais. A Marisa perguntou, como fazer Jesus, autolibertação de cativeiro asmático? Almático, deve ser. Ela escreveu asmático aqui. Asmático é cativeiro. Não, é almático. A libertação de cativeiro almático, em primeiro lugar, é você descer em arrependimento com Deus. Olha, o cativeiro almático, eu já vivi ele, tá? Você só consegue refinar a libertação da alma através do jejum, ressignificação de princípios bíblicos e orações de arrependimento. O que acontecia com o povo em Israel? Daniel, Esdras, Neemias. Neemias é chamado para ressignificar os muros, tampar as brechas. Então, o primeiro ponto que eles entram é o quê? Humilhação, choro. Aí vem a humilhação com cinzas, com um pano de saco. É um total estado de humilhação diante de Deus. Porque talvez aquela alma já vem modelada de família. Então, mas aí eu não tenho culpa. Não tem, mas você vai ter que se levantar e vai ter que agir. Porque eles também não tinham culpa e tinham que se posicionar diante de Deus. Então, os cativeiros almáticos, a liberdade de cativeiro almático é através de entrega. Sim. É quando você decide viver o processo de libertação com Deus. E se lança. Com jejum, Deus, eu não quero nada. Até que nada mais importe em mim, eu quero a tua presença. Eu quero ser livre. Eu não quero nenhum ponto de contato em mim que me impeça de viver contigo. Porque a amargura, a depressão, isso impede. Você passa a ser um religioso doutrinado. Mas você não tem relação direta com Deus. Então, para se libertar de cativeiro, é entrega. É renunciar, reconhecimento dos erros, entregar tudo para Deus. Entendi, pastora. Pastora, na igreja, você acha que falta profundidade para estar lidando sobre esses assuntos? Porque, gente, você tem que ter uma experiência... Olha... Por exemplo, eu mesmo quase não ouvi falar disso, né? E olha que fui criada. O rapaz escreveu aqui. Mas Neemias crescer o muro... Mas era muito diferente, não era diferente. Você tem que entender o significado profético. Neemias foi chamado para restaurar um muro para levantar a proteção sobre Israel. Ninguém vai se levantar protegido diante de Deus com brechas.
Tanto é que Neemias diz assim, eu não posso descer porque eu não posso... Eu tô cumprindo o propósito de Deus, eu não posso perder tempo com bobagem. Na igreja, essa semana...